Hoje, pela manhã, Deus preparou a primeira reunião online para o Ministério de Ancião e Diácono do Brasil. Foi uma reunião maravilhosa, muito abençoada por Deus. O Senhor mandou Sua santa palavra com muito poder, com muitos ensinamentos. E depois também tivemos alguns assuntos que são da preocupação de todo o ministério e também de toda a Irmandade, pois a Irmandade também sofre, anseia, pergunta e quer saber como vai ficar as coisas e também alguns outros assuntos. Então temos alguns assuntos aqui. Eu gostaria que o irmão Cláudio viesse, ele me fez vir presidir aqui, estou até sem muito jeito na frente dele, mas agora, por favor, irmão Cláudio, venha expor, hein? Mas o irmão vai expor com mais clareza. Bem, irmãos, vários assuntos de interesse, mas vamos ler aqui dois, são aqueles dois, né, irmão Cláudio, 9 e 10. O ideal poderia vir ler aqui. Irmãos, sobre a coleta especial nível Brasil, para as necessidades diversas, que a Irmandade toda sabe, e o Ministério também, que essa coleta é feita 2 vezes por ano, nos últimos cultos do mês de junho e nos últimos cultos de cada igreja no mês de novembro. E é uma arrecadação para alguma necessidade, alguma calamidade, e tem servido de uma forma maravilhosa, irmãos. Então, será considerado como proceder com essa coleta para atender às necessidades entre a Irmandade, porque os frutos é para a Irmandade que sofreu com uma enchente, que sofreu com a seca ou tantas calamidades que podem ocorrer. Então, o que ficou definido, já há uma luz da forma como será feita esta coleta, mas a Irmandade será informada no momento certo. E também há uma coleta que se faz consignada para o exterior. Também esta coleta, como no momento as casas de oração estão fechadas e os cultos suspensos, mas o Senhor dará encaminhamento desses 2 assuntos, tanto a coleta a nível Brasil como para o exterior. E faremos publicar uma circular a respeito em nosso site. A Irmandade já está acostumada e sabe como procurar no site as informações oficiais. Então, estamos dizendo hoje que sairá no nosso site com prazo antecipado, com prazo suficiente para cada um orar a Deus e fazer o que o Senhor colocar no coração. Também as arrecadações particulares entre a Irmandade com o objetivo de atender a Irmandade no exterior. Então, tem havido, como tem irmãos que imigraram para fora do Brasil, ou melhor, emigraram. O imigrante é o que vem, os que foram brasileiros que foram para outras nações, emigraram, são emigrantes. E tem
uma boa amizade, uma boa consideração com a irmandade da sua região, do seu estado, alguns pediram e a irmandade, no bom intuito, fizeram algumas arrecadações para atender alguma necessidade lá fora. Então, também será lido perante a irmandade um comunicado a respeito, orientando sobre a inconveniência de realizar particularmente essas arrecadações, sem antes falar com os nossos irmãos do ministério que atendem os diversos países onde tem a obra de Deus e onde apresenta necessidade. A congregação sempre primou por aquilo que é correto e existem regras, valores que saem do país para o exterior são tributados e nós, então, devemos fazer pelo caminho correto. Também sobre este assunto vai sair instruções no nosso site. Então, não façam particular, nem deem incumbência que pode comprometer um portador que às vezes leva valores. Poderá haver comprometimento. E existe o canal e os meios corretos e legais. E essas instruções sairão no site da congregação. Algum complemento, irmão Cláudio? Ou Eliel? É isto. Também, irmãos, nós queremos falar de um modo assim geral para a irmandade toda. É claro que quem está ouvindo não é o público com quem nós gostaríamos de falar, que alguns, e até mesmo do ministério, hoje foi pedido, foi falado com os irmãos do ministério, que ninguém ignore, que ninguém proíba a irmandade de participar dos cultos por este meio tecnológico, por este meio online que Deus preparou. Nós não temos, irmãos, as igrejas foi pedido que fechasse. As reuniões de toda a ordem, a pedido das autoridades, no mundo inteiro acontecendo isto, irmão. É um fato que ninguém nunca pensava que viria a nossa geração vivenciar isto. Então, por motivos completamente alheios à nossa vontade, as congregações foram fechadas e nós estamos sem os cultos presenciais. Deus guiou, irmão, e a prova que Deus guiou são os sinais, os milagres, as obras, as conversões que estes cultos online estão fazendo, irmão, por meio deles. O Senhor faz, mas por intermédio, o meio, como disse o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, no capítulo 9, ele diz: eu fiz-me de tudo para com todos, fiz-me de judeu para com judeu, fiz-me com aqueles que estão na lei, como também eu obedeci à lei, fiz-me como fraco para com os fracos, usei de todos os meios para ver se por algum meio pudesse salvar alguns. Então, irmão, o meio que Deus preparou neste momento, glória ao nome do Senhor, é este meio virtual que chega a todos que têm a internet e que podem ver. Alguns, além de não aceitar que o fato pessoal de alguém falar, não, eu não quero, não me sinto, a gente até respeita. Mas duas coisas não podem acontecer. E infelizmente tivemos notícia. Aquele que proíbe os outros. Ora, se é uma convicção dele, se respeita, mas ele faça o que ele acha. Agora, impor aos outros, não.
E pior, aquele ou aqueles que falam o que não deviam falar, falando que não é guia de Deus, que não está certo, e coisas horrorosas que nós ouvimos de alguns que não convém. Portanto, quem está ouvindo, logicamente não é para o irmão, para a irmã, porque o irmão está participando, mas para que o irmão entenda, compreenda que, irmãos, foi a guia de Deus, e a prova são as obras, os sinais que estão se seguindo. E também, irmãos, tenham cuidado com reuniões, até mesmo para, às vezes, alguém que convida muitos na casa. Se a casa é ampla e tem o distanciamento, está bem, mas um número pequeno. Agora, em alguns lugares, também tivemos notícia que está havendo aglomeração. O irmão Cláudio contou hoje de manhã que um cooperador que chamava a Irmandade na sua casa, ele estava com a Covid-19 e percebeu depois. Agora, e essa Irmandade que frequentou a casa? Então, irmãos, tenhamos cuidado, não é brincadeira, o assunto é muito sério. Deus sabe o tempo da vida de cada um, mas, irmãos, tivemos casos de nossos irmãos que terminaram a vida com esta doença e não eram idosos, eram saudáveis. Até médico, irmão, que conhece muito bem o que deve e o que não deve fazer os procedimentos, mas a doença é traiçoeira. O vírus é invisível, ele é só visto ao microscópio eletrônico, muito menor do que a bactéria. A bactéria, os antissépticos e alguns bactericidas resolvem, mas os vírus têm que ser, irmãos, remédios próprios, específicos, antivirais. E é tão pequeno, o irmão Gerson está presente e já explicou isto, que na pontinha de uma caneta, irmãos, ou na ponta de uma agulha, podemos dizer, tem uma quantidade próxima a 1 milhão de vírus desse Covid-19. Então, não convidem pessoas para aglomerar em casa, dê o endereço do site para vizinhos, para amigo e para a Irmandade. E cada família participa do culto em sua casa. Também, irmãos, nós vemos na palavra, em vários pontos, que o povo de Israel tinha um fascínio, uma facilidade para ir após aquilo que é oculto, aquilo que é particular. E Deus avisou por intermédio de Moisés: vocês vão entrar numa terra que tem quem consulta os mortos, tem quem se reúne buscando aquilo que é oculto, aquilo que é obscuro. Não façam isto. Mas Israel acabou fazendo. Por quê? O puro, o simples, eles não viram muita curiosidade, sabe, irmão? É muito simples. E veio o Senhor Jesus, e ele deixou muito claro, lá no capítulo 20 do Evangelho de João, ele declarou: eu nunca fiz nada em oculto. Então, a graça do Filho de Deus é simples, pura, objetiva, clara. Mas o ser humano, irmão, qualquer um de nós, temos um fascínio pelo obscurantismo, pelo ocultismo. E no passado, muitos usaram
dizendo que tinha os poderes como os sacerdotes, tanto os sacerdotes lá, idólatras do Egito, de Roma, mas também dentro dos conselhos que Deus dava para o seu povo, tinha alguns que queriam se arvorar, que só ele tinha contato com a divindade, só ele que sabia das coisas, só ele que era importante. E vindo Cristo, irmão, ele abriu de uma forma muito clara: tudo o que pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vos concederá. Então nós não precisamos ir após alguns irmãos que se dizem especiais, que se dizem dono de dons. O dono dos dons é o Senhor, e Ele derrama e dá, porque dom é dado, Ele dá para quem pedir, irmão, para quem buscar. E nós temos conhecimento de alguns que ainda andam após algumas pessoas que se dizem detentores de alguns poderes, de alguns dons diferenciados, e ficam se reunindo, e ainda pedem: olha, quem está aqui, isso é nosso, não levem ao ministério, tem que ficar oculto. O Senhor nunca fez nada oculto, irmão. O Senhor sempre fez tudo às claras. Que Deus tenha piedade de alguém que não entendeu esta beleza, esta pureza, esta singeleza, esta simplicidade do Evangelho e do crer em Cristo e de ser um seguidor de Cristo, irmão. É pura obra de Deus. Não precisa deste fascínio para buscar o que está oculto, escondido. Perdoa, viu, irmão Cláudio, se eu estou me delongando nisto, mas senti da parte de Deus. Uma outra coisa, irmãos, que alguns, é claro que aquilo que for pureza, Deus vê. Mas veja uma coisa, irmãos, lá em Eclesiastes, salvo erro, no capítulo 8, tem uma descrição da sabedoria. Perdão. E a sabedoria que descreve em 8 de Eclesiastes é Cristo, que estava no plano eterno espiritual como o verbo, como a palavra até então. E a sabedoria era Cristo. Depois se fez carne e apareceu a pessoa humana de Jesus Cristo, o homem de Nazaré. Mas lá está escrito a respeito, irmão, uma descrição maravilhosa, uma apologia, uma exaltação à sabedoria, que ela existia antes da existência do pó cósmico, do pó do mundo, é o pó cosmos. Já existia a sabedoria, e a sabedoria estava com Deus, era aluna de Deus, e vem falando da sabedoria, que é Cristo. E num determinado verso está escrito assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Alguns, lendo e querendo entender, irmãos, ao pé da letra, literalmente isto, tem posto o despertador 3 horas da manhã para fazer oração, reunião, e combina e chama. Irmão, se alguém quer fazer isto na sua pureza e na sua falta de luz, por não entender o que significa isto, faça, e certamente Deus, que vê o coração, vai ver a sinceridade. Mas fora isto, irmão, o que a sabedoria está dizendo, a sabedoria, é Cristo dizendo: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão.
Essa madrugada, irmão, Deus é dono do universo. Não é a madrugada do planeta Terra, que também varia a cada 1000 quilômetros, tem um fuso horário diferente. A madrugada, 3 horas da madrugada, aqui dentro do Brasil mesmo. Lá em Fernando de Noronha, não é o mesmo de Brasília, não é o mesmo de Cuiabá e não é o mesmo do Acre. O Brasil tem 4 fusos horários, 3 legais e 4 geográficos. Então, quer dizer, alguém que põe às 3 horas, mas ele é de um fuso horário dentro do Brasil, não é o mesmo do Mato Grosso, não é o mesmo do Acre. E no Japão, se é 3 da manhã, lá é 3 horas da tarde, com sol quente lá. Quer dizer, irmão, quando está isto na palavra, os que de madrugada, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, é buscar o Senhor, buscar a sabedoria, buscar a luz, buscar o discernimento. Não é buscar em oração, de profecia e de madrugada que incomoda vizinho. Não é isso, irmão. É a madrugada das coisas, a madrugada dos fatos, a madrugada dos acontecimentos, irmão. Os próprios médicos dizem, quando às vezes o pai, a mãe traz aflito uma criança, isto hoje em dia quase não ocorre, mas no passado era comum. O médico olhava e falava, mas agora que você me traz essa criança, agora é tarde, já não tem mais o que fazer. Tudo que deixa, que não faz na madrugada das coisas, irmão, às vezes fica tarde. É isto que diz a palavra. Então, irmãos, no início de algum problema, seja familiar, seja numa igreja, entre músicos, é o início da coisa, é de madrugada ainda. Busca o Senhor e busca a luz, busca a sabedoria e encontrará. Glória ao nome do Senhor. No início, quando começa a vislumbrar que a coisa está tomando um rumo inconveniente, é a hora de buscar, é a hora de orar, é a hora de clamar pela sabedoria. E aquele que buscar no início das causas, no início das coisas, encontrará do Senhor a luz e a direção. Não fica tarde e o problema é resolvido. Deus seja louvado. Amém.